a Daisy, que vivia atrás do balcão da farmácia, que já era uma farmacêutica, que tinha algumas consciências com relação à saúde, principalmente, por exemplo, quando tu chegava lá e tu era super jovem e eu olhava aquela prescrição com medicação controlada, um remédio para dormir, um remédio para acordar, eu já tinha incômodo com isso, sabe? E aí, foi nesse momento que eu me lembro, assim, que esse ano, assim, foi um divisor de águas para mim, o final desse ano, porque eu pensei assim, meu Deus, eu preciso ajudar essas pessoas, né? Eu tô aqui atrás do balcão, eu posso fazer muito mais se eu não tiver atrás dele. E foi porque eu já não estava mais conectada. Eu sou uma pessoa que eu não me importo em mudar de profissão ou mudar o que eu estou fazendo, quantas vezes forem necessárias, porque tem que fazer sentido aquilo que eu faço, né? Sim. Então, a farmácia já tinha perdido alguns sentidos para mim. E aí, nessa busca, no final do ano, eu resolvi que eu ia começar uma segunda graduação. E resolvi começar a fazer nutrição, né, no final desse ano. E, mediante a isso, eu também resolvi que eu ia fazer um curso de especialização em medicina funcional integrativa, né, e aprovado e certificado pela Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. E esse curso também foi uma quebra de paradigmas, assim, um ganho de conhecimento exponencial para mim, porque foi um curso muito intenso, com revisão de todas as partes do nosso corpo, de tudo aquilo que a gente precisa, e foi, assim, um ganho de conhecimento incrível, sabe? Era bem maçante o curso, muito conteúdo, mas eu fui indo e fui girando, fui dando conta de todas as coisas que eu estava levando, e aí concluí, né, essa especialização. No meio dessa especialização, eu vi o quanto era importante a parte dos exames laboratoriais e o quanto a gente vê equívocos com relação à interpretação desses exames, né? Então, eu acabei fazendo também especializações em exames laboratoriais. Hoje eu ainda estou com uma em andamento, eu tenho uma que eu concluí, eu estou com uma em andamento. A gente, nessa área, está sempre em atualização constante e nessa busca, né? E aí, finalizando, então, esse curso de Medicina Funcional Integrativa, eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu já estava com outros cursos em andamento, porque a sede por estudar, ela é grande, e aí tu fica pensando o que mais eu preciso agregar para atender da melhor forma possível, né? Para fazer a diferença realmente na vida dessa pessoa que me procura e confia em mim. Os exames, para mim, eles são muito importantes porque ele é uma foto daquela pessoa que está na minha frente naquele momento, né? Porque um exame laboratorial é isso, ele me traz o que está acontecendo com você naquele momento. A interpretação dos exames, ela é muito criteriosa, porque lá, quando tu pega os exames, você vê os valores de referência. E a maioria dos valores de referência são, por exemplo, um número muito baixo e um número muito alto. Então, tu não tem como aplicar aquilo, porque aquilo está baseado num grande número de indivíduos da população, doentes, sadios. Tu não utiliza aquilo como embasamento. Então, dentro da funcional integrativa, você, na verdade, utiliza embasamentos e dados que você tem como se fosse para uma pessoa saudável, né? Então, são esses parâmetros que a gente utiliza para avaliação desses exames. Outra coisa também bem importante ressaltar, um exame para mim, ele nunca é isolado. Eu sempre tenho as associações desses exames, né? Então, eu nunca vou te olhar só com um número. Eu sempre vou correlacionar o que eu preciso dentro daqueles exames, fazendo essas correlações. E analisando as tuas queixas, eu consigo... vamos dizer, fazer uma leitura de você e do que está acontecendo, provavelmente, que está gerando aquelas queixas, né? Isso é fascinante, porque tu consegue correlacionar já num hemograma as queixas do paciente que está te trazendo, né? Uma queixa de fadiga, tu consegue correlacionar isso. E a principal métrica que tu tem também é que não é o ideal é que a gente faça exame laboratorial com acompanhamento para avaliar como a gente está de 1 a 2 vezes no ano. Então, por exemplo,
além dos números que eu tenho, como bons números para gerar saúde para aquela pessoa, diante daquilo que eu tenho como um ideal, na verdade, o mais importante é o quê? É o indivíduo, porque isso é o que eu trago na funcional integrativa, né? É você como indivíduo, a tua individualidade importa muito para mim. Então, o principal parâmetro que eu tenho é sempre a própria pessoa. Porque daqui 6 meses, quando ela volta com os novos exames, a gente vai lá traçar uma estratégia, uma suplementação, toda uma abordagem para tentar melhorar aquilo que apareceu e melhorar as queixas que a pessoa me trouxe. Então, daqui um tempo, eu vou solicitar novos exames. E esses novos exames vão ser o principal parâmetro de comparação. Aquela própria pessoa vai servir como o parâmetro de comparação e o comparativo dela. E como ela evoluiu, o que deu certo, né? O que funcionou. Eu analiso, então, toda a conduta da pessoa, porque dentro da rotina, Jaque, e dos hábitos que ela tem durante o dia, tem várias coisas que eu posso melhorar e que eu posso otimizar e que podem gerar resultado para mim já naquele objetivo que a pessoa está me trazendo. Então, sim, eu avalio a rotina da pessoa, eu faço toda a parte de suplementação e eu dou uma orientação com relação à parte nutricional. Essa minha orientação, ela com relação a tipos de alimentos e tudo mais, mas o que acontece? Como eu ainda não estou formada, vou me formar no final do ano, eu só posso fazer orientações com relação à parte alimentar. Mas mesmo assim, a gente tem muito resultado, porque quando a pessoa entende aquilo que ela precisa fazer, ela consegue botar em prática e ela consegue ter um bom resultado. E então você vai traçando objetivos, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que chega para mim que ela tá lá com um grau de ansiedade, tá com dor de cabeça, né, uma gastrite. Então, tu começa as modulações, começa o tratamento. Daqui 60 dias, quando ela voltar, porque às vezes nem sempre eu consigo tratar tudo naquele momento, né, porque senão eu posso acabar assustando o paciente. Então, eu tenho que pegar aquilo que é mais importante, né? E para analisar isso, eu também tenho que analisar a bioquímica e a fisiologia, que é o metabolismo. Eu tenho que botar aquela pessoa funcionar da melhor forma possível, como ela estivesse funcionando, por exemplo, como ela veio de fábrica, né? Então, normalmente a conduta é essa, e a cada etapa vencida, tu vai traçando uma nova estratégia, avaliando o que evoluiu, o que deu certo, o que não deu. O emagrecimento é só o bônus daquilo tudo que a gente está fazendo. Porque o normal não é você ser uma pessoa com sobrepeso ou estar acima do peso, né? O normal é você ter um peso médio que seja satisfatório para você. Quando você coloca aquela pessoa para funcionar, né? Tu olha lá nos exames, tu já consegue traçar parâmetros, por exemplo, tu consegue avaliar o quanto aquela pessoa está inflamada, né? Que tipo de sono ela tá tendo um bom sono de qualidade, como que tá os níveis de cortisol daquela pessoa, ela tem uma resistência insulínica, ela não tem, né? Então, tudo isso interfere muito na perda de peso. Quando eu organizo tudo isso através de modulações, através de estratégias, eu faço com que a pessoa se sinta bem, tenha mais disposição e ela se organize. E ela volta a funcionar, o metabolismo começa a reagir, porque é incrível, quando tu pega alguém, hoje a gente vive muito isso, né? A gente tem uma overnutrition, né? Que é uma baixa nutrição. Quando tu pega os exames, tu vê muito isso, né? Baixos níveis de vitamina D, baixos níveis de B12, baixo nível de folato. Então, todas essas vitaminas, elas contribuem muito em vários processos metabólicos do nosso corpo. Então, quando eu começo a organizar isso, esses processos vão evoluindo também. A suplementação, eu posso, vamos dizer, traçar objetivos, né? Eu quero só para aquela debilidade nutricional. Eu quero para tratar a melhora metabólica.
Eu quero para aumentar performance numa atividade física. Eu quero para aumentar a cognição, porque eu preciso estudar mais, eu preciso ter melhor meu desempenho. Tudo isso eu consigo fazer com a suplementação associada a uma boa nutrição. Porque o nome funcional é justamente isso. Eu vou pensar o que eu vou dar para o meu paciente para usar como estratégia para ser funcional. Então, eu trago alimentos que, associados à suplementação, sejam funcionais e te tragam melhores rendimentos, melhores performances dentro daquilo que tu busca. Então, um exemplo aqui. Às vezes o fato de eu estar desatento ou não estar prestando atenção pode ser uma noite mal dormida, pode ser uma falta de suplementação. Isso está tudo conectado, então? Tudo conectado. Pode ser, por exemplo, tu tá apresentando um grau de inflamação, tu tá com baixa B12, baixa B9, tu tá com o teu cortisol alterado, me mostrando que esse eixo HPA, que a gente fala, que é o eixo hipotálamo pituitário adrenal, ele está em disfunção. Então, tu não tá tendo uma boa noite de sono, consequentemente, tu não tá fazendo uma boa metabolização dos hormônios que tu precisa na parte da noite e, com certeza, né, tu pode estar mais cansado, mais fadigado, porque daqui a pouco o teu cortisol não tá equilibrado quando tu acorda logo de manhã. Então, sim, tu tá desconcentrado, pode ter relação com a alimentação, pode ter relação com a baixa de vitamina e tem como melhorar muito tudo isso.